Nosso irmão Luiz é do lado. Aos chamados e aos escolhidos, eu vos salvo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Noite de alegria, noite de glorificar o nome do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, nós estamos na presença dele, cheio da sua glória e do seu Espírito Santo. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se a teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltará do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se a teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinar. Aleluia, aleluia. Canta, igreja. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Grande é este dia que nós estamos aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem buscar a sua igreja e aqueles que estão escritos no livro da vida. Hoje, nesta noite, por
você não pode perder esta oportunidade de continuar com seu nome escrito no livro da vida. Porque aqueles que estão perseverando na palavra, aqueles que estão dando testemunho, aqueles que ressuscitaram com Jesus, aqueles que estão vivendo uma vida diferente dos que vivem no mundo, estão com seu livro escrito no livro da vida. E nesta noite, eu quero falar para você que não tem outro jeitinho, não tem outro caminho, não tem outro nome a não ser o de Jesus. Muitos estão apresentando aí outras pessoas, outro nome, mas ele é o único caminho que vem a Deus. Este sim. Em João capítulo 20, ele chama 70 e envia eles em 2 e 2. E eles vão. Jesus tem enviado muitos para pregoar seu santo evangelho e muitos têm rejeitado. Muitos têm rejeitado esta palavra. Mas em Amós 8:11 diz: e vai chegar um dia, vai chegar um momento que esta palavra vai ser tirada da terra. E haverá uma grande fome, não de beber nem de comer, mas de ouvir a santa palavra de Deus. Que a partir do momento que a igreja foi tirada da terra, também vai a palavra de Deus. Pois então eu quero dizer a você nesta noite: não perca a oportunidade. Você que já está no retiro, você que já foi chamado para o retiro, faça de tudo para continuar, faça de tudo para viver uma vida de santidade na presença de Deus. E aqueles 70 foram enviados e logo retornaram para o Senhor, muitos alegres, dizendo ao Senhor que tinham feito milagre, até os demônios tinham atendido, eles tinham expulsado os demônios das pessoas que estavam rodeadas e muito alegres. Eles falavam com o Senhor Jesus, e Jesus dizendo para eles: é verdade, eu vi como relâmpago do diabo cair do céu. E eles alegres, mas Jesus observou e olhando para eles, disse-lhes: mas não se alegrai por isso, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E nesta noite você deve se alegrar, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Porque vai chegar um momento, vai chegar uma hora que muitos vão querer estar escrito lá e vão ser enganados, mas não vão estar. Porque estão escutando vozes, porque estão escutando coisas que não é para escutar. Mas nesta noite o Espírito Santo diz a você, no seu coração: escuta somente a minha voz, que eu falo aqui no teu coração. Se vinha outra voz para ti, é engano. Continua na minha presença, assim diz o Senhor. Continua na presença do Senhor, assim dizer nesta noite. Não te embaraçes com coisas dessa vida. Renuncia de uma vez por todas. Eu quero dizer a você nesta noite, com relação a uma experiência que eu passei. Eu fiz 7 cirurgias, além dos procedimentos. Hoje não vejo, mas é melhor que quando eu via. Porque hoje eu tenho que dizer que eu tenho Jesus no meu coração. Hoje eu tenho meu Jesus, meu amado, na minha alma.
Hoje eu não vejo materialmente, mas eu vejo espiritualmente. E estou dizendo que você que está doido, clame para o Espírito Santo estar sobre você. Não quero amizade com outra pessoa a não ser o Espírito Santo de Deus. Eu fiz 7 cirurgias, além dos procedimentos. E na 7ª cirurgia, quando eu estava na mesa de cirurgia, meus irmãos, faltou oxigênio. Eu passei por uma experiência que muitos não passaram aqui. Eu saí do meu próprio corpo e fiquei vendo lá na mesa de cirurgia. Eu me lembro, eu naquela sala de cirurgia, eu saí e fiquei na porta de entrada da sala, ao lado da enfermeira, e eu vi eu lá deitado. Ali eu sei, meu irmão, que eu não tinha mais vida. Eu tinha a vida ali em Cristo, porque eu saí do meu próprio corpo e eu fiquei vendo uma experiência muito interessante espiritual. E o meu Jesus permitiu que eu voltasse novamente. E eu me lembro, quando eu voltei, eu dei aquele pulo da mesa de cirurgia, e a enfermeira partiu para me segurar. Só estava eu e ela naquele momento. E depois eu testifiquei com o médico o que tinha acontecido. E ele, para me confirmar, ele disse: eu sei que você não veio, meu irmão Eduardo, mas eu quero lhe perguntar uma coisa: que cor era o capacete que você estava usando? Porque se alguém tiver uma cirurgia de vista, eles colocam um capacete, uma proteção na cabeça da pessoa. Eu disse: doutor Márcio, era um capacete azul. Ele disse: realmente, você realmente viu mesmo. Você realmente passou por essa experiência. Escreva isso no livro. Assim, pastor, não, vou dar um testemunho na igreja, para que todo mundo saiba que nós temos um corpo, nós temos um espírito. O corpo não vive sem o espírito, mas o espírito vive sem o corpo. E a partir do momento que você partir desta vida, o seu espírito se desprenderá do seu corpo. E você tem 2 caminhos por aí: ou para o céu ou para o inferno. Por isso nós devemos vigiar, nós devemos estar preparados, porque Jesus está voltando. Muitos estão dizendo, os crentes dizem que Jesus está voltando e ele nunca volta. Eu quero dizer a você nesta noite que Jesus volta todos os dias. Porque a partir do momento que você é chamado, que você é tirado desta vida, Jesus já voltou para você. Por isso Jesus volta todo dia. É preciso estar preparado. Alguém pode dizer: irmãos, você falar que alguém vai para o inferno, é melhor falar agora do que falar depois. Porque Jesus foi quem mais falou na briga do inferno. Ele, sendo o próprio Salvador de nossas vidas, ele foi quem mais falou sobre o inferno. Porque imagine, meu irmão, você viveu uma vida aqui e quando morrer, ainda viveu uma eternidade na escuridão, no tormento. Será que isso não incomoda? Será que isso não incomoda você? Vai estar mais perto de Jesus, vai estar cada dia mais buscando a Ele, vai estar cada dia mais amando o seu irmão, vai estar cada dia mais
Porque daqui, meus irmãos, nós já temos. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai deixar faltar o seu pão. Mas nós devemos pedir a Deus o maná que vem do céu, que é a sabedoria do Espírito Santo, a santa palavra de Deus. Mais uma vez eu quero te dizer nessa noite: fala no examine a você mesmo, fecha a porta do teu quarto hoje. Quando tu chegar em casa, dá uma reflexão sobre a tua vida. Como é que tu está e como é que eu estou? Eu estou preparado para quando o meu Senhor voltar, eu subir com Ele. Faz essa reflexão, meus amigos. Faz isso, meu irmão. Não deixe passar o dia de hoje. Se tu faz uma meditação na presença de Deus, não deixa. Porque Jesus está chegando. Eu tenho no meu canal transmissão que Jesus me deu sobre o arrebatamento. Está no meu canal aí. Eu não estou aqui para aparecer. Eu estou dizendo aqui. Eu estou aqui para dizer que Jesus é a verdade e a vida. E Ele é o caminho que leva até Deus. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem vida. Porque foi Ele que pagou o alto preço de cruz para que hoje tu estivesse aqui. Mas tem gente que está dentro da igreja que está enganado. Toma a posição da tua vida hoje. Porque não há mais tempo para tu estar brincando de crente. Porque pode ser tarde demais amanhã. Que Deus te abençoe. Que tu leve esta palavra no teu coração. E não esquece que hoje quem está na presença do Senhor, fecha a porta do teu quarto quando estiver. Chama o Senhor para uma conversa com Ele. Ó Senhor, fala comigo. Eu estou preparado para subir contigo. Eu não quero ficar. Já basta a vida que eu tenho. Eu sou feliz na tua presença. Eu não quero escutar a voz de quem fala de coisas que não te agradam. Eu não quero escutar a voz de pessoas que levam para caminhos enganosos. Eu quero ouvir voz de pessoas que me ensinam a subir para o caminho estreito que leva à presença de Deus. Eu agradeço a oportunidade nesta noite. Que Deus te abençoe. Que Deus coloque no teu coração esse desejo de estar com Jesus na eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Oh glória. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, suas mãos me guiará. Basta que me toque, Jesus. Deixa Cristo tocar. Deixa Ele tocar na sua vida. Deixa Jesus tocar nos seus problemas. Porque na hora que Ele tocar nos seus problemas, os
teus problemas serão desfeitos, os seus problemas serão destruídos, se acabarão. Você entrará em uma nova fase. Na leitura que foi feita nessa noite, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, vocês conhecem a história e sabem que Saulo, ele era um grande perseguidor da igreja, um grande perseguidor da igreja de Cristo. Mas ele teve um encontro muito especial com Jesus. Aquele encontro, irmãos, mudou totalmente a vida daquele cidadão. Um cidadão obediente às leis, um cidadão devoto às leis daquela época, dentro dos parâmetros da idolatria. Vários cristãos foram mortos por Saulo de Tarso e a sua comitiva. A própria palavra de Deus diz que ele presenciou na morte de Estevão, um servo de Deus, pregador do Evangelho, sofredor pelo Evangelho. E nos dias de hoje, são poucos os que se disponibilizam, são poucos aqueles que se dispõem a fazer a obra do Senhor. E ali, depois de uma contundente mensagem, uma palavra poderosa que Estevão pregou diante das mais altas autoridades daquela época, aquelas autoridades se enfureceram e apedrejaram o servo de Deus, mas ele não desistiu, irmãos, da sua missão de pregar a palavra do Senhor Jesus. Ele não se envergonhou, ele não teve vergonha, louvado seja Deus, de dizer que era um cristão, um servo de Deus. No presente século 21, muitos não se identificam como cristão, nem mesmo como crente, viaja para um canto, viaja para outro, e a pessoa não sabe se aquela cidadã, se aquele cidadão é um cristão, porque não dá um testemunho ocular da transformação que Jesus fez em suas vidas. Isto chama-se falta de gratidão a Deus. E aquele encontro de Jesus com Saulo mudou completamente a personalidade daquele homem. Um matador de crente, um destruidor de igreja, se depara com Jesus no caminho de Damasco, porque ele, o Saulo de Tarso, ele tinha ido ao sumo sacerdote e ali lhe entregado uma carta para ele ir destruir a igreja evangélica, prender os cristãos. Mas no caminho ele teve esse encontro especial. Encontrar-se com Jesus, irmão, é algo muito especial, é excelente. E ali houve um impacto da presença daquela luz que brilhou sobre a vida de Saulo. E quando ele viu aquele clarão, ele caiu por terra e gritou: quem és, Senhor? E Jesus lhe respondeu: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, o Nazareno. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões de Deus.
ficar cego. Mas Jesus providenciou algumas pessoas que o conduziram até a casa de Judas. Era um discípulo de Cristo, não era aquele que o tinha traído. Judas morava em uma localidade chamada Rua Direita. Jesus aparece, glória a Deus, a Ananias. Jesus aparece a esse discípulo e disse para ele: olha, vai até a rua chamada Direita, glória a Deus, na casa de Judas, que ali você vai encontrar um homem por nome Saulo de Tarso. Quando Ananias escutou, meus amados, o nome daquele homem, Ananias disse: Senhor, tu sabes que este homem, ele é um grande perseguidor da tua igreja. Quantos cristãos ele já matou? Quantas igrejas ele já fechou? E Jesus disse: vai, Ananias, porque eu parei dele, um pregador do Evangelho, e ele estará pregando entre os gentios. Louvado seja Deus. Interessante, irmãos, é que quando Ananias chega lá, eu estou resumindo a palavra, quando Ananias chega na casa de Judas, na rua chamada Direita, foi uma surpresa para Ananias. Ananias não encontrou Saulo com espada, nem com armamento. Se o guerreiro encontrou ele de joelhos orando, conversando com Deus. E Jesus disse para Ananias: vai lá, põe as mãos sobre ele, ore por ele, porque ele será cheio do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. E tem crente nos dias de hoje que não quer ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Tem crente que tem medo de fazer a obra do Senhor. Deus é quem capacita o vaso que Ele separou, que Ele determinou para entrar e cumprir com a missão que Deus tem entregue. Muitos têm rejeitado por causa disso, por causa daquilo outro. Eu creio, irmão, que uma pessoa que rejeita a obra do Senhor, está difícil de vencer as batalhas. Com Cristo já é difícil, e sem Ele, com certeza seremos destruídos. E quando Ananias chegou ali, impôs as mãos sobre ele, e o Espírito Santo, irmão, desceu sobre a vida de Saulo, e ele se encheu do Espírito Santo e do poder de Deus. Caíram dos seus olhos como que escama, que ele estava cego, e ele tornou a enxergar, tanto fisicamente como espiritualmente falando. E aquele perseguidor, irmãos, passou agora a ser perseguido, a ser preso, a ser humilhado, mas ele não abriu mão do seu compromisso com Deus. Tem muitos crentes abrindo mão do seu compromisso com Deus, parece que não aceitou a Jesus, porque abre mão da responsabilidade de cristão, de crente. Mas Saulo foi preso, teve vários naufrágios, e uma certa feita ele disse: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Querida igreja, vamos nos acordar, vamos nos animar,
Vamos se despertar e vamos fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Aquele homem foi restaurado e passou a ser admirado por muitos e passou a ser perseguido, mas ele foi fiel até o final da sua carreira, porque ele disse: encerrei a carreira, mas guardei a fé. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus. Aleluia, por esses poucos minutos que aqui passamos, 2 horas louvando, enaltecendo o nome do nosso Pai Celestial. Amanhã tem a nossa escola bíblica, que tem sido uma bênção. Dia 30 é o pré-congresso. Estará conosco aqui missionário rural André e sua esposa. A esposa dele canta, tem unção. É uma bênção, eu creio que vai ser uma bênção de Deus. A abertura do nosso congresso, tanto as irmãs como os nossos jovens, orem pelo nosso congresso. Irmão, vamos nos doar corpo, alma e espírito, para Deus quebrar essas barreiras da diferença, para Jesus salvar muitas vidas. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo, igreja, da igreja de Jesus, é as almas, não é encher a igreja de crente, trazendo crente de outras igrejas, convidando para se congregar aqui. Não, irmãos, aí já é o mercenarismo. A igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. Então Jesus nos chamou para ganhar outras pessoas para o reino do Pai. Pastor Solielson, ele está sendo enviado para assumir a presidência de um trabalho na África, onde está o pastor Joaquim. Pastor Joaquim está vindo para o Brasil e o pastor Solielson está indo para lá. É um jovem obreiro, mas um jovem obreiro destemido, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Eu creio que na abertura desse congresso vai ser uma bênção do Senhor, como nos demais dias, em nome de Jesus. Muitas lutas, muitas barreiras têm que ser levantadas. Eu não sei que mistério é esse, mas esses 6 anos que estamos aqui, todo ano, para se fazer um congresso, é com luta. Entre nessa luta conosco, irmão. Tu és um cristão e não entra nessa luta conosco, não pule do barco, que Jesus conta com você. Jesus quer salvar essa cidade inteira, mas precisa de soldados e soldadas valorosas, cheias e cheios do Espírito Santo de Deus. Quantos precisam de oração? Convido aqui o nosso irmão Luiz, ali de São Paulo, né, que veio de São Paulo, está aqui se organizando, vai construir sua casa, vai dar tudo certo. Não sei que quando o senhor voltar para morar aqui, não sei se estou mais aqui, não sei se estou na glória, se estou em outra cidade, ou se já aconteceu o arrebatamento da igreja. Se aconteceu o arrebatamento, você não volta para cá, e lá mesmo a gente se encontra nos ares. Amém? Irmãos, olhem por este moço. É um guerreiro, é um cooperador da obra de Deus ali em São Paulo. Ele veio aí se organizar, não é, para poder vender lá o seu pedaço, né, de terra, e vir para cá. Aqui é a terra dele, dos seus familiares. Olhem por ele. E quero convidar os meus companheiros que a partir do próximo domingo, de 9 horas, tá bom? De 10, a nossa consagração. De 9, de 10, de 9 às 10,
E se vocês puderem jejuar, faça isso. Deus colocou no meu coração que nós precisamos jejuar, viu, irmãos, para podermos vencer essas batalhas. Oremos ao Senhor. Sabe aí com a paz do Senhor? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nesta noite queremos agradecer, meu Deus, nesta noite, por tu tem falado conosco nesta noite, Deus. Meu Deus, sempre aquela noite, meu Deus, ser cheio da Tua graça, do Teu amor, da Tua graça, meu Deus. Abençoa, Deus, esta pessoa, meu Deus, para fazer esse dia, meu Deus. Põe as Tuas mãos, meu Deus, Tu sabe como fazer, muito melhor do que eu peço, meu Deus. Pai, peço, meu Deus, para Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Nesta noite, despede a lágrima dos seus filhos e das filhas, meu Deus. Dá esta noite de bênção, de vitória, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Tem cantina, irmão, cachorro quente, quentinho na hora, viu? É colocada a carne na hora. E não esquecendo de vocês orarem pelas nossas irmãs e os nossos jovens que estão ali fazendo as provas do Enem. Próximo domingo tem prova de novo. Vamos orar para que passe todo mundo. E daqui uns anos na frente a igreja vai estar cheia de doutor e de doutoras, viu, irmão? E o pastor que estiver aqui vai matar na bênção. Recebamos a bênção apostólica. O amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo seja com a igreja de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Participe ali.